Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso artigo escolhido para a sessão, nós temos nossa playlist, artigos e projetos que fizeram época, saiu na realidade em duas partes, saiu em duas revistas. Na revista número 64, que foi publicada em novembro e dezembro de 77, e na edição da revista Saber Eletrônica 65, de janeiro de 78. Do que tratava esse artigo, que foi dividido em duas partes, não só pelo tamanho, como pela possibilidade que ele apresentava, pelas possibilidades de se fazer a partir de um circuito básico único, várias coisas. Por quê? Nós tínhamos constatado que dar uma plaquinha de brinde na capa de uma revista era um bom negócio. Atraía muito nossos leitores, facilitava a montagem dos projetos, né? E, além disso, possibilitava a criação de alguns projetos que seriam melhores em placa de circuito impresso do que aqueles em ponta de terminais que a gente indicava para os iniciantes. E nós repetimos isso várias vezes, colocando na capa das revistas plaquinhas como essas daqui, plaquinhas de circuito impresso, como essa daqui universal, que nós vamos falar dela no próximo vídeo, ou então essa daqui que todos conhecem, que é uma versão recente do microtransmissor de FM. Né? O microtransmissor de FM, na sua primeira versão, foi uma placa de enorme sucesso, que nós até fizemos um vídeo falando dele, inclusive mostrando ele em funcionamento. Né? Mas o artigo que nós destacamos, o projeto que nós destacamos, que saiu em duas vezes, foi a plaquinha de circuito impresso para a montagem de um microamplificador de áudio. A plaquinha saiu na revista número 64, vinha grudada na revista, e era um sucesso, né? Muita gente até comprava mais de uma revista, porque como tinham vários projetos que poderiam ser montados com a mesma plaquinha, era interessante, até saía mais barato você comprar a revista do que fazer a plaquinha naquela época, que era um trabalho mais ou menos que nem todos tinham recursos para isso. Mas do que tratava essa plaquinha, esse microamplificador de FM? Nós pegamos na época um circuito de uma etapa de saída de um amplificador em simetria complementar bastante simples, que era muito usado em radinhos, gravadores e outros aparelhos de baixa potência, e fizemos em torno dela, acrescentamos duas etapas, uma de excitação e uma de pré-amplificação, e fizemos um amplificador de áudio que não chegava a 2 watts. Na sua versão assim de maior potência, ele chegava perto dos 2 watts de potência. Mas era uma qualidade de som boa. E muita gente que não tinha amplificador, porque naquela época não era tão simples como hoje você comprar um bom amplificador de áudio barato. Hoje a gente tem muitos recursos para comprar amplificadores, para comprar, já tem o som no seu celular, você tem o som no seu amplificador, com a multimídiazinha nas caixinhas, né? E no próprio laptop você tem lá um som bom. E naquela época não existia o computador, não existia o celular. Então um amplificadorzinho de áudio era um recurso interessante, porque também permitia você fazer outros tipos de montagem, né? Que foram justamente as descritas na edição 65. Aqui na descrição do vídeo, você tem lá os projetos que foram montados com essa plaquinha, que hoje estão aí no site, nos links disponíveis. Você pode acessar, inclusive, o artigo que ensina a montar a versão básica. E embaixo, você tem nos links também, os artigos que ensinam a montar outros projetos com esse amplificador. Por exemplo, você poderia pegar o seu amplificadorzinho já montado e fazer um captador telefônico. O que quer dizer isso? Você tinha uma bobininha, que a gente chamava de maricota na época, que você punha no cabo do telefone, ela grudava por uma ventosa, e quando você falava, a sua voz saía no amplificador para todo mundo ouvir a conversa. Era um viva-voz, né? Era um viva-voz da época.
Som remoto para TV, como você tem uma caixinha adicional, luz rítmica sem fio, você ligava um microfone nele e a saída no SCR e ele piscava a lâmpada ao ritmo da música captada pelo som. Podia usar ele como amplificador para violão, podia usar ele como uma sirene, com um sinalizador, podia utilizar ele com o seu fone. Tudo isso aí é descrito aí. Então é lógico que fez sucesso, né? Esse amplificador, ele não tinha assim potência elevada, porque para colocar numa plaquinha pequenininha, a gente teria que contar com transistores de potência e radiadores de calor. Não era nossa intenção dificultar o projeto. Nossa ideia era torná-lo extremamente acessível. Mas o fato é que o projeto agradou, né? E é lógico, a gente recebeu na época um monte de correspondências, né? Não existia internet para mandar e-mail, né? Nem celular, né? Para mandar o WhatsApp, né? Para mensagem pelo WhatsApp. E nós recebemos um monte de correspondência de gente que queria amplificadores maiores. Ou gente ainda, como é que eu faço para trocar os transistores para ter maior potência, né? E a gente tinha que explicar que não basta você trocar o componente numa placa para ter uma característica de maior potência ou mudar outra característica, porque a gente tem que mudar tudo. É um projeto novo. Muda a polarização, muda o transistor de excitação, muda tudo, né? E aí a gente percebeu que os nossos leitores tinham muito a aprender, né? E a nossa vocação didática, é claro, ela continuou. E a gente sempre que recebia essas correspondências, eu tinha o costume de anotar. Eu anotava as dúvidas, anotava os pedidos, porque eles me orientavam para o que eu deveria publicar nas edições seguintes. Artigos teóricos sobre som, por exemplo, estavam na pauta. Amplificadores um pouquinho melhores, maiores potências, né? E coisas do tipo, ajudando os nossos leitores que estavam entrando no mundo da eletrônica, que estavam já no mundo da eletrônica, mas precisavam saber mais, a entender que há muito que saber para você praticar a eletrônica na sua totalidade. Certo? Nós estamos todo dia recebendo informações novas, recebendo notícias de componentes novos, de tecnologias novas. Então é um mundo que nunca para. E essas duas revistas, elas fizeram sucesso na época. Eu devo ter lá nos meus achados ainda alguma plaquinha do microtransmissor funcionando. Eu tenho uma caixa enorme de projetos que eu montei e guardei. E esse aí é um daqueles que eu não consegui localizar a tempo de fazer esse vídeo. Quem sabe, qualquer hora eu acho essa plaquinha. E se ela estiver vazia, como essa daqui, ainda sem montar, eu monto um para vocês verem o que esse amplificadorzinho era capaz de fazer, né? Potência pequena, qualidade de áudio boa, mas som puro, som bastante puro, né? Que agradou muitos dos nossos leitores. Dê o seu like e inscrevam-se nesse canal, nesse playlist, para receber mais coisas interessantes do meu passado na eletrônica.